Que semana intensa! Eita! Quem está no jejum aí? Glória a Deus. Estamos no 7º dia de jejum e oração. E Deus já tem movido, Deus já tem falado, a gente tem sentido realmente o alinhamento de Deus vindo sobre as nossas vidas. E eu creio que um novo tempo está começando. Um novo direcionamento de Deus está vindo sobre a sua vida. Porque Deus tem prazer em responder às nossas orações. Deus tem prazer em dar direção, apontar o caminho que nós devemos seguir. Eu quero começar uma série nesse mês de dezembro falando sobre ciclos e estações. Quero, pela direção de Deus, eu sei que muitas vezes nós estamos semeando na época errada, estamos semeando a semente errada na época errada, mas eu sei que Deus vai nos direcionar e nos levar a entender em qual estação estamos e qual a semente que nós temos que semear. Às vezes você não está mais nem na época de semear, você está na época de colher já. E ainda você está insistindo em semear em lugar que já está pronto para colher. Às vezes nós estamos já com tudo pronto para colher, e a gente vem, passa o trator em cima e destrói a colheita que estava pronta. Então, que Deus possa nos orientar neste tempo. E hoje eu quero falar em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Você consegue falar isso? Tem um tempo, um propósito debaixo do céu. E aí vem uma pergunta: quando Deus te abençoar, e Deus já tem te abençoado, tem trazido provisão sobre a sua vida, quando Deus te der uma direção, você vai obedecer? Ou você vai entrar na fila de eu tenho uma opinião? Porque muitas vezes Deus dá uma direção, e como o Bruno falou aqui, a gente posterga, a gente teima com Deus, a gente não entra no secreto para entender o que Deus realmente quer de nós. E nós achamos e falamos para Deus: Deus, eu tenho uma opinião sobre esse assunto. E Deus está falando para você: eu não quero a sua opinião, eu quero que você simplesmente obedeça. Eu quero que você simplesmente se mova sobre a palavra que eu te dei. Mas aí você fala assim: Deus, mas a minha opinião... Que você precisa entender que em todos os tempos da sua vida, você precisa depender 100% de Deus. Você precisa andar debaixo da direção de Deus 100%. Deus sempre vai nos orientar, sempre vai nos direcionar o caminho que nós devemos seguir. E nós não podemos esquecer de onde nós viemos. De onde você veio? De onde Deus te tirou? Do que Deus te livrou? O que Deus tem feito na sua vida nesses últimos tempos? Se você ainda está preso numa estação que te machucou, hoje é dia de cura nesse lugar.
Hoje é dia de restauração neste lugar. Porque planta machucada normalmente dá frutos machucados. Você olha para um pé de laranja que tem doença, as frutas, dá tudo umas frutas tortas, umas frutas esquisitas. Normalmente não chega nem ao final do ciclo, acaba caindo porque tem doença. Em que estação você está? Em que momento da sua vida você está vivendo? Nós precisamos entender que Deus quer nos levar para um tempo de muita produtividade no reino de Deus, de muitos frutos no reino de Deus para Deus. Deus tem prosperidade, não só financeira, mas Deus tem prosperidade emocional, espiritual sobre a sua vida. Mas quando Deus te abençoar, o que você vai fazer com o que Deus está te entregando na mão? Você vai guardar para você? Ou você vai espalhar para que mais pessoas sejam tocadas, mais pessoas sejam curadas pelo que Deus está fazendo na tua vida? Cuidado, nós temos ouvido muitas coisas assim, ainda eu tenho muito tempo para viver, eu tenho muito tempo ainda. O tempo é algo que não é retornável. O que você deixou de fazer hoje, que você poderia ter feito hoje, talvez você não tenha a oportunidade de fazer de novo. Sempre tem tempo de você falar para alguém: Jesus te ama, Jesus tem uma nova história para você, você é a menina dos olhos de Deus, você é o amado de Deus. E às vezes esta declaração vai mudar toda a circunstância de uma pessoa, porque ela vem de um ataque tão grande, todo mundo falando para ela: quem é você? Você não é capaz, você não consegue, tudo na tua vida não dá certo, tudo na tua vida dá errado. Deus tem pressa, queridos, em te abençoar, mas Deus não tem pressa de entregar bênção na mão de quem não está preparado. Você entende que a pressa de Deus em te abençoar depende de como você se comporta no relacionamento que você tem com Ele? Meu pai tinha uma espingarda em casa, que ele usava de vez em quando para dar uns tiros nos passarinhos, assustar uns bichos que chegavam perto de casa. Quase nunca matava nada, porque ele era ruim de tiro mesmo, né? E a gente sempre queria atirar com aquele trem. A partir dos 6, 7 anos, a gente via o pai dar um tiro, a gente falava assim: pai, posso dar um tiro? Eu falava: você não está pronto para isso. E você sabe como é moleque, né? O bicho atentado. Certo dia o pai foi para a cidade e ele pegou aquele negócio aí, apontou. Quando ele atirou, aquele negócio deu um coice assim que jogou ele longe. Ficou a marca. E a gente fica pensando quão desastroso poderia ser aquele momento. E muitas vezes Deus não entrega a bênção na tua mão, porque você não está preparado para o coice que vai vir. Porque o inimigo nunca vai desistir de você. O inimigo nunca vai parar de tentar te tirar do caminho. Ciclos da vida e ciclos da vida cristã. Todos nós já fomos bebês. Tanto o bebê carnal como o bebê espiritual. O bebê carnal, a gente
a gente para analisar, né? Num dia o bracinho dele é desse tamanho. No mês seguinte já está maior. E de repente ele já está da tua altura. De repente ele já... E aí eu paro para analisar e falo assim, meu Deus, que coisa louca que é isso, né? Que coisa louca que é o crescimento do ser humano. Como que o corpo vai entrando nutriente, ele vai crescendo naturalmente, e de um pequenino bebê, de repente está um Everton, de quase 2 metros de altura. O Everton deve ter nascido no máximo, aí, se nasceu forte, com 4,5 kg, né? Mas ó, hoje, está com 110. Né? Você tem quantos anos, Ayrton? 44. 44 anos, saiu de 4 quilos e pouco e foi crescendo. E a nossa vida espiritual não é diferente. Nós aceitamos Jesus. E aí vem o trabalhar de Deus, que tira todas aqueles vícios, tira todas aquelas dificuldades que a gente tinha, todos os medos, todas as tristezas, e vai trabalhando, vai nos dando crescimento. Nós saímos de uma vida de pecado e entendemos que a nossa vida hoje precisa ser uma vida de santidade. Precisamos, e essa fase de bebê é um trabalhar de Deus, é um momento em que a transformação espiritual vai acontecendo, e nós não podemos deixar de passar por esta fase. Nós não podemos deixar que esta fase seja pulada. Por quê? Porque tem muita coisa na nossa vida que precisa ser tratada. As feridas que aconteceram durante a nossa vida precisam ser tratadas. Os nossos traumas, as nossas dependências totais de comida, de remédio, de andar. É um tempo que Deus vai trabalhando na nossa vida. E aí, a outra fase é a nossa vida de menino, nossa vida de adolescente, que vai nos levando para uma vida de jovem. Qual que é a fase do jovem? Jovem é a fase onde você aprende a ter caráter. Adolescente aprende a ter caráter, a ser fortalecido na presença de Deus, a ser fortalecido como pessoa, onde você aprende a se portar. Eu não posso exigir as atitudes de um jovem numa criança. Eu não posso exigir que as minhas atitudes sejam refletidas, ou que o Samuel tenha as atitudes que eu tenho, porque ele é criança. E a responsabilidade minha é o quê? De como avô dar bom testemunho, de como avô ensinar o caminho. Eu não posso chegar no domingo assim, no domingo aqui e falar assim, Samuel, hoje você prega. Não vai sair nada, porque é a fase, é o tempo dele. Qual fase que você está? Qual o ciclo que você está vivendo hoje? O que Deus precisa trabalhar na tua vida? Você ainda está sendo criança, sendo limpo, entendendo que só em Jesus nós temos vitória? Só em Jesus existe vida? Viva esta fase, não pule esta fase, aproveite esta fase para sair e entrar na próxima fase de jovem fortalecido, com o caráter de Cristo. E na fase de jovem, que você possa entender que a partir da fase em jovem, você precisa começar a tomar atitudes. A tomar as rédeas da sua vida nas mãos. Porque o jovem, ele tem que escolher qual escola que ele vai,
qual faculdade que ele vai fazer, qual a namorada ou namorado que ele vai escolher, se vai namorar, se não vai namorar, se ele vai morar com os pais, se ele não vai morar com os pais. Tudo isso tem um preparo, tem um tempo para acontecer, tem uma época para acontecer. E a vida espiritual é do mesmo jeito. Eu preciso tomar na mão, eu preciso pegar esse relacionamento de jovem, que é força, que é tempo, que às vezes o jovem não tem responsabilidade com mulher, com filhos. E esse tempo é o tempo de você se preparar na palavra de Deus, porque vai vir tempo que você vai só precisar depender daquele versículo que fala assim: e o Espírito vos fará lembrar. Porque vai faltar tempo muitas vezes para você orar, para você estudar a palavra. Mas use o tempo de jovem, de adolescente, para se preparar para o que o Deus quer fazer na tua vida. Tem fase, tem tempo para tudo. E aí chega a vida adulta. A vida adulta já não é mais para você depender de ninguém. A vida adulta é para você liderar pessoas. Ah, pastor, eu não tenho ministério na igreja, mas você tem uma família. Você tem seu marido, você tem sua esposa, você tem seus filhos que precisam ser liderados, que precisam apontar o caminho. E tudo isso vai ser reflexo. Ser bem-sucedido nessa etapa vai depender de como você se preparou nas outras duas etapas. Na infância, não depende muito de você. Depende de quem está convivendo com você. Mas a adolescência e a juventude já depende de você. Porque ser bem-sucedido numa faculdade, ser bem-sucedido no estudo, não depende dos outros, depende do que você vai colocar aqui para dentro. Vai depender da sua dedicação. A vida de adulto, ela vai refletir o que você aprendeu lá atrás. Vai refletir como você se preparou. Há tempo para tudo. Não pule fases. Tenha cuidado de aprender tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. As estações que a gente normalmente tem definido são as estações do ano. Inverno, verão, outono. Qual a outra? Primavera. Todas elas têm um resultado, todas elas feita para um tempo específico, para um preparo específico. A juventude, que eu estava falando para vocês, simboliza a primavera e o verão, que é o tempo onde há um preparo, o tempo onde há um momento, onde há uma semeadura. E aí vem o outono e o inverno, onde há maturidade, onde a gente entende que existe um tempo também de refletir, um tempo da gente entender o que Deus quer fazer para você, o que Deus quer trabalhar na tua vida, o que Deus quer se movimentar na tua vida. E uma coisa muito importante que você não pode perder são as oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus está trabalhando na tua vida. Sexta-feira, nós tivemos uma sexta-feira daquelas. Nós temos um carro que está no meu nome, mas ele é de Minas, porque na época da pandemia
um dos nossos funcionários bateu o carro e deu perda total, e a gente não conseguia carro para repor. E eu fiquei desesperado, porque a gente tinha que fazer as entregas. E aí eu fui para Minas, comprei um carro em Minas, em Guaxupé. E o documento precisava ser feito em Minas, e aí a menina da própria concessionária falou assim: eu te forneço o meu endereço para que o documento possa ser feito aqui em Minas. E na correria eu pensei, eu vou fazer, depois eu transfiro para São Paulo. Até hoje o Wilson não fez. E sexta-feira a polícia parou o nosso carro e falou assim: o documento de vocês está atrasado. Nós compramos em 2023, ficou... só tem documento de 2023. 2024 está atrasado, 2025 está atrasado. Mas nós pagamos todos os documentos, veio multa, nós pagamos todas as multas, mas o que aconteceu? E nós procuramos, achamos as multas, passamos para o pessoal lá de Minas, e eles falaram assim: não serve, tem que pagar de novo. E nós pagamos de novo, vamos pagar e eles vão liberar o carro. Nós pagamos, não liberaram o carro. Nossa mercadoria estava dentro do carro para ser entregue. Falei, vou mandar o motorista de Ribeirão para lá para poder fazer as entregas, porque senão vai ter o prejuízo também da mercadoria. Falei, fulano, vai, sobe no carro, vai lá. 4:30 da tarde, o motorista que estava lá passou um vídeo falando assim: Wilson, olha isso aqui, cheguei aqui 4:30 e a garagem onde está nosso carro está fechado, e eu não consigo achar ninguém, o carro está lá dentro, a mercadoria está lá dentro, e agora? Falei, e agora? Não sei. E aí eu fui para o secreto, falei para Deus: Deus, nos ajuda, pelo menos libera a mercadoria para que a gente possa continuar. E aí vem aquela exortação tranquila de Deus. Deus falou para mim assim: você já poderia ter transferido esse documento para São Paulo, mas você deixou para fazer depois. Vou ser misericordioso com você e vou liberar a carga. Não deu 5 minutos depois, o menino ligou e falou assim: o rapaz voltou aqui e abriu para mim. Eu sentei no sofá e falei assim: Jesus, como uma pequena atitude pode dar tantos problemas que a gente poderia ter resolvido com uma transferência. R$132 custa uma transferência de Minas para São Paulo. Por que eu estou falando? Por que eu estou confessando o meu pecado para vocês? Porque a gente, às vezes, não aproveita as oportunidades e paga o preço. Às vezes, a gente não aproveita as oportunidades de deixar tudo em ordem, e a sua desordem vai te encontrar. Qual é a área da sua vida que está em desordem? Você sabe. O que você precisa resolver para entrar em 2026 100% organizado? Deus não vai abrir outro ciclo sobre a sua vida se você não fechar os que estão te dando problema. Deus não vai abrir novas oportunidades para você se você ainda não fechou a porta que está te dando problema. O que o Wilson vai fazer segunda-feira? Vai no despachante fazer a transferência.
Algumas coisas você precisa entender. Você está na fase de bebê espiritual? Passe por essa fase. Cresça saudável. Não cresça com birra. Não cresça com dependência dos outros. Dependa de Deus na sua vida espiritual. Não é que eu estou me recusando a orar por você quando você pede. Mas você precisa ter uma vida de oração tão forte que quando você ora, Deus ouve. Quando você fala com Deus, Deus faz. É lógico que nós temos que orar em acordo para que aquele versículo se cumpra. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas não terceirize a sua vida espiritual para os outros. Não terceirize a sua vida, o seu alimento espiritual só de outras pessoas. Cresça forte com o relacionamento com Deus, que você possa ouvir Deus falar claramente, como o Bruno ouviu no secreto dele essa semana. Você está na fase de adolescente, de jovem, onde você precisa começar a preparar o caminho para o que Deus quer fazer na tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, mas Deus não entrega na mão de quem não se preparou, de quem não está pronto para receber. Às vezes você quer atirar com uma espingarda e não tem idade, não tem preparo para poder atirar. E aí você leva a coice do inimigo porque você não se preparou. Você não consegue ter discernimento e entendimento do movimento do inimigo ao teu redor. Por quê? Porque nós estamos tão focados em viver o momento, estamos tão focados, como o Bruno falou, tão focado no trabalho, tão focado na família, que não ouvimos o que Deus tem para nós. Maturidade é entender. Maturidade é tomar a responsabilidade e dizer assim: eu não vou mais ser mimizento. Eu não vou ficar reclamando. Eu vou chamar a responsabilidade para mim e falar assim: Deus, eu vou tomar meu destino na mão. As coisas vão acontecer porque eu vou me levantar. O pastor pode me dar direção, mas eu quero ouvir do Senhor o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir do Senhor qual que é a direção. Tira da minha frente o que tem impedido que eu ouça a tua voz. Deus quer que você seja plantado na época certa, que você tenha o tempo certo para frutificar, mas que você não perca a colheita por descuido, que você não perca a colheita por estar distraído, que você não perca o que Deus tem para fazer na tua vida, por só preocupar muitas vezes em trabalhar, preocupar muitas vezes só em estar no movimento. Deus está me falando nesta manhã que tem muita gente que a colheita já está pronta, mas ainda não despertou, ainda não olhou, ainda não está vendo. O campo já está pronto para colher, mas você ainda está arrancando matinho, preocupado com o matinho que está crescendo, não está preocupado com
arrancar e levar para o celeiro, arrancar e levar para casa, arrancar e fazer um bolo. O ciclo é algo que se renova. Você passa um ano, o ciclo se renova. Você passa outro ano, o ciclo se renova. Como tem sido os seus ciclos? Você começou o ano aprendendo da IA. E amanhã vou começar a academia. E amanhã vou começar a ler a palavra. E amanhã vou começar a minha vida de oração. E amanhã vou começar a minha vida de jejum. E o seu amanhã é o ciclo, sempre. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E nisso a colheita está pronta. Você não está atento para receber. Você não está atento para colher. Mas hoje Deus vai tirar isso da sua frente. Essa hora que vocês falam amém. Deus vai abrir seu entendimento, Deus vai abrir os seus olhos para que você possa ver em qual estação você está, em qual momento você está vivendo. E Deus vai ter prazer em te preparar para que os seus planos de Deus se cumpram sobre a sua vida.